good morning. My name is Jacira and I will introduce you to a little bit of Egyptian history. Egito é um país transcontinental localizado entre o nordeste da África e ao sudeste da Ásia. A capital do Egito é Cairo, a língua oficial é árabe, religião oficial islamismo. O país tem uma das mais longas histórias entre qualquer outra nação, traçando sua herança até o sexto ou quarto milênio antes de Cristo, considerado um berço da civilização. O Egito Antigo viu alguns dos primeiros desenvolvimentos da escrita, agricultura, urbanização, religião organizada e o governo central. Por volta de 6.000 a.C., a agricultura organizada e a construção de grandes edifícios havia surgido no Vale do Nilo. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs que se organizavam em comunidades chamadas nomes. Este funcionava como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 a.C., os nomes se uniram, formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Posteriormente, em 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecido como a Era dos Grandes Faraós. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos e, observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédio para a cura das doenças, cirurgia e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. A sociedade egípcia desenvolveu escritas pelos hieróglifos. Estes eram figuras de animais, parte do corpo, objeto cotidiano que era utilizado para registrar a história dos textos religiosos, a economia do reino, etc. A sociedade do Egito Antigo tinha um formato de organização eficiente, no entanto injusto, que garantiu seu funcionamento e expansão. Hello guys, good morning. My name is Lau and I'll tell you a little about a new story of Egypt. Sobre o comando do faraó, o Egito tornou-se uma monarquia centralizada formada por súditos subordinados ao poder da monarca. Dessa maneira, os egípcios eram obrigados a trabalhar nas lavouras, construções e obras administradas pelo governo do faraó. A centralização política era vez por vez questionada pelos monarcas. Depois de um longo período de estabilidade, a pressão dos monarcas acabou descentralizando o poder político em 2.200 anos antes de Cristo. A capital foi transferida para a cidade de Tebas e a centralização governamental e o sistema de servidão coletiva foram reampliados. Depois de 4 séculos de estabilidade e fortalecimento do poder faraônico, houve invasão promovida pelos incas. Em 1630 anos antes de Cristo, os egípcios foram subordinados à presença dos incas durante 2 séculos. Na metade do século 17 a.C., Amosis I conseguiu organizar uma mobilização dos egípcios contra o predomínio dos incas. Nessa época, o povo egípcio subornou os hebreus e expandiu seus domínios territoriais. Sob o governo de Tutames III, os egípcios conquistaram regiões do Sudão e da Mesopotâmia. Nessa época, o império de autoridade faraônica alcançou seu auge mediante a grande disponibilidade de terras férteis, rebanhos e trabalhadores. No governo de Amenófis IV, o faraó propôs a destruturização da prática religiosa policista em favor da adoração única e exclusiva ao deus Atum, representante do círculo solar. O faraó construiu uma nova capital em homenagem ao deus do sol. Depois de viver um processo de expansão territorial sob o governo de Ramés II, o Egito sofreu um novo processo de descentralização por volta de 1.100 anos antes de Cristo. O enfraquecimento militar decorrente da separação territorial possibilitou a invasão de assírios em 662 anos antes de Cristo. Reagindo à dominação de assírios, Ptolemaísco I realizou um novo processo de centralização do governo egípcio. Nesse período, conhecido como Renascimento Saudita, foi marcado pelo amplo desenvolvimento das práticas comerciais entre os egípcios. Em 525 anos a.C., os persas conseguiram conquistar os egípcios no momento em que se viveram um período de instabilidade marcado por diversas revoltas camponesas. Nos séculos seguintes, os egípcios foram alvo de dominação de outros diferentes povos. Influenciado pela diversidade cultural dos seus dominadores, o Egito tornou-se uma região marcada por uma intensa variabilidade cultural.
Hi, my name is Sarah and I am going to tell you a little bit about the sociopolitics of Egypt. A sociedade era hierarquicamente organizada. Cada segmento tinha suas obrigações e poderes determinados, onde o grupo que detinha menos poderes obedeciam quem estava acima, o faraó. O faraó era quem governava o Egito. Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Além disso, era reconhecido como um deus. Não existia nenhum tipo de eleição ou processo para a escolha de um faraó, pois o poder era passado de pai para filho. O faraó ficava com a maior parte dos impostos recolhidos e sua família era muito rica. Na categoria poder, os sacerdotes só estavam abaixo do faraó. Eles organizavam os rituais, festas e atividades religiosas no Egito Antigo. Os sacerdotes tinham muito reconhecimento sobre as características e as funções de cada deus egípcio. Organizavam os templos e os rituais depois da morte do faraó. Os chefes militares faziam a guarda do território egípcio. Em tempos de guerra, ganhavam evidências na sociedade. Eles tinham que organizar o exército para que vencesse a guerra, pois uma derrota poderia custar a vida do chefe militar. A função dos escribas era escrever hieroglífica, a demótica, a escrita egípcia. Eles registravam os principais fatos da sociedade e principalmente da vida do faraó. Os escribas escreviam em um papel confeccionado de fibras da planta papiro, nas paredes das pirâmides e em placas de pedra. Além disso, eles controlavam as taxas cobradas pelo faraó. A maior parte da sociedade era constituída por artesãos, lavradores, pastores e comerciantes. Esta classe tinha que trabalhar muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Às vezes, era chamado pelo faraó para trabalhar em obras públicas sem receber nenhuma recompensa. Os escravos eram povos capturados em guerra, trabalhavam sem receber salários, recebiam apenas roupas velhas e comida para a sobrevivência. Muitas vezes recebiam castigos em forma de punição.